Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical neste quarto trimestre de 2021. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 2, tratando sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Estamos estudando nesse trimestre sobre a vida do apóstolo Paulo, as lições da sua vida e do seu ministério, do seu apostolado para o nosso aprendizado. É um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo à nossa Academia de Pregadores. Como eu disse, a lição de hoje é de número 2, do dia 10 de outubro de 2021. O título, Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 9, e o versículo 1, que nos diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. É interessante esse texto, esse termo, respirando ainda ameaças e morte. Nós vamos entender este termo hoje, ver a profundidade desse termo. Verdade prática: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Eu fiz uma observação aqui na lição de hoje, dizendo que a igreja é o maior milagre. Lá no finalzinho que eu fiz a observação, mas já deixa eu falar de uma vez. A igreja é o maior milagre de todos os tempos. A igreja nasceu para dar certo, até porque ela nasceu no coração de Deus. A igreja é o maior milagre de todos os tempos. Já tentaram matar a igreja, acabar com a igreja. O diabo já lutou não, ele luta contra a igreja de diversas formas, mas a igreja permanece viva. Eu vejo, às vezes, alguns pregadores dizendo que a igreja acabou, que ela não é mais a mesma. Isso é mentira do diabo. A igreja não acabou e jamais vai acabar. A igreja permanece viva, porque ela é do Senhor. A igreja é humana, mas é uma instituição divina. Ela é humana porque é composta por seres humanos. É uma instituição divina porque é um projeto de Deus. Então, a nossa verdade prática nos ensina isso. A igreja vai perdurar na terra até o arrebatamento, porque, do contrário, já teria acabado ao longo da história. A igreja é uma bênção. Tem problemas? Tem, porque é formada de seres humanos. Mas a igreja é uma bênção, porque ela é um projeto de Deus. Ponto central da lição. No mundo de hoje, há perseguição contra os cristãos. É claro que é uma perseguição velada. No nosso país, por exemplo, não é? A gente sabe que existem países ainda fechados para o evangelho, que sofrem perseguições. Recentemente, nós vimos aí a situação do Afeganistão, né? O governo talibã tomou, os talibãs tomaram o governo, né? E alguns crentes, os cristãos lá, estão sofrendo perseguições, sim. Existem países ainda que são fechados para o evangelho, os crentes sofrem perseguições, mas no nosso país não. Nós sabemos que não há uma perseguição pública, não há uma perseguição escancarada, mas nós vivemos, sim, uma perseguição velada. A gente não pode, muitas vezes, expressar a nossa fé, principalmente quando esta expressão da fé causa impactos sociais em algumas classes sociais, mas, enfim, no mundo ainda existem perseguições. Objetivos da nossa lição, o objetivo geral, conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Objetivos específicos, elencar as características persecutórias de Paulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Há um sistema
sistema contra a igreja, o sistema mundano. Nós sabemos muito bem disso. Verdade, aliás, leitura bíblica em classe, aí dizendo verdade prática, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao 3, capítulo 22, versículos 4 e 5, capítulo 26, dos versículos 9 ao 11. Vamos à leitura bíblica em classe. E também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. É claro que o que nós vemos aqui na leitura bíblica em classe é um testemunho do próprio apóstolo Paulo, e eu entendo aqui que Paulo não está testemunhando, se vangloriando. Paulo não é aqui como muitos dos nossos dias, que são homicidas, ex isso, ex aquilo, e quando vão testemunhar, preferem ovacionar as suas falhas do que falar de Jesus. Não é isso que Paulo está fazendo, mas Paulo está deixando claro o que ele foi, ele está deixando claro o que ele fazia, e ele está mostrando isso para fazer com que todos entendam que ele fazia isso acreditando que era o correto a se fazer. Mas um dia ele encontrou-se com o Senhor, recebeu a luz do Evangelho, e foi uma luz ofuscante para os seus olhos, e entendeu, como o próprio Cristo disse, que ele deveria sofrer pelo nome de Cristo. E isto aconteceu, e nós sabemos muito bem, como eu já disse aqui, Paulo, depois de Cristo, é a personagem mais importante do cristianismo, o maior missionário da Bíblia, o maior escritor, o maior teólogo, enfim. Paulo está tão somente mostrando como se deu a sua conversão. O nosso comentarista nos põe na introdução que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Este zelo do apóstolo Paulo, ou de Saulo de Tarso, né, é um zelo que ele vai ser praticado também por Paulo após a sua conversão. O que é alguém zeloso? É a pessoa que faz acreditando que está fazendo o melhor. Assim era o apóstolo Paulo. E aí eu sempre gosto nesse ponto, eu acho que eu comentei isso aqui na primeira aula, que foi a aula passada, eu gosto de perguntar sempre assim, por que Saulo perseguia? Por que ele perseguia os crentes? Nós vamos entender isso durante esse trimestre também, em outras lições, mas ele perseguia os crentes porque ele acreditava que fazia o que deveria ser feito.
Paulo acreditava que o que ele estava fazendo era realmente defender o judaísmo, era a prática da lei. Ele próprio disse que era zeloso naquilo que ele fazia. E na aula passada eu falei que esse zelo também é projetado para a vida do apóstolo Paulo durante o desenvolvimento da sua carreira ministerial. Nós aprendemos algo muito importante com isso. O que nós aprendemos com este zelo de Paulo, né? Agora, este zelo de Paulo perseguindo a igreja e depois, agora também, pregando o evangelho. Nós aprendemos que Deus, ele molda o nosso caráter, mas ele não muda a nossa personalidade. É claro que o fruto do Espírito, domínio próprio, ele nos ajuda a ter uma personalidade controlada pelo Espírito. Existe até um livro que fala sobre isso, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Mas Deus não muda a nossa personalidade. Deus não muda, aliás, o nosso temperamento. Deus não muda. Paulo era zeloso. Isso era um traço da personalidade dele. E ele continua sendo zeloso, agora fazendo o que é realmente correto a partir da revelação de Deus na sua vida, a partir da revelação de Cristo. Nós precisamos compreender isso. Fomos chamados por Deus para a sua obra. Deus não muda a nossa personalidade, o nosso temperamento. Ele molda o nosso caráter, ele muda. Mas ele molda a nossa personalidade, molda o nosso temperamento, a fim de que nós façamos cada vez melhor para a sua obra. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Primeiro ponto, Saulo, deixa eu mudar a página, que tem hora, isso, tem hora que você vai perceber que algumas letras aqui ficam projetadas bem borradas. Aí sempre que fizer isso, eu mudo a página, que aí volta ao normal. É porque o arquivo tá bom. Às vezes, eu não sei por que, por alguma razão, as letras ficam aparecendo borradas. Mas a gente vai acertando isso aqui. Então, primeiro ponto. Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Primeiro parágrafo, Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Por que ele faz isso? Porque, como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os perseguidores de Jesus. Paulo não encontrou-se com Jesus. Ou Saulo, né? Saulo e Paulo, nós já falamos aqui na primeira aula, então eu sempre uso o termo Paulo aqui didaticamente, pedagogicamente. O escritor, o comentarista da nossa revista, pastor Elianai Cabral, ele usa o termo Saulo mesmo, porque Paulo só começa a usar esse nome depois de iniciado o seu ministério, depois dos 3 anos no deserto da Arábia. A gente vai estudar também sobre isso, mas eu sempre acabo usando o nome Paulo. Ele não se encontrou com Jesus. Como que as coisas aconteciam no mundo grego? Quando um mestre de grande eloquência queria provar que ele era melhor do que outro semelhante a ele chamava o outro para um debate. E os dois se degladiavam, filosoficamente falando, até ter um vencedor. Paulo não podia fazer isso. Por quê? Porque Jesus havia morrido, Paulo não encontrou-se com Cristo. Como ele não podia, e outra coisa, os discípulos de Jesus eram discípulos que qualquer mestre gostaria de ter. Como ele não podia chamar Jesus para um debate, o que ele faz? Começa a perseguir os discípulos de Jesus, querendo matar os discípulos de Jesus. Até que ele encontra com o próprio mestre no caminho de Damasco, e aí todas as coisas mudam, né? Mas na lição que vem a gente estuda sobre esse encontro de Saulo com Jesus. Aqui, por enquanto, hoje nós estamos estudando só sobre o perseguidor. Ele mesmo se descreve, então, como um blasfemo, perseguidor e opressor. Aquilo que ele fazia sem ter o entendimento
da verdadeira fé. Segundo parágrafo do primeiro ponto, as ameaças de Saulo de Tarso. Aqui foi o que eu disse agora há pouco, ó, algo magnífico sobre esta expressão. A expressão respirando ameaças e morte descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaçava a sua presa. Saulo era tão diligente naquilo que fazia, tão diligente, que o texto, ao descrevê-lo como uma fera selvagem, respirando ameaças e mortes, ele está falando aqui como uma fera que está querendo pegar a presa e está... Lá em Minas Gerais, a gente tem um jargão, né, um dito popular, que fala: o camarada está soltando fogo pelas ventas. Lá no interior, de onde eu vi, o pessoal falava, vi a mula sem cabeça soltando fogo pelas ventas. Eu falei: se é mula sem cabeça, como é que solta fogo pelas ventas? Mas em Minas Gerais a gente tem esse dito: fulano de tal está soltando fogo pelas ventas. Ou seja, isso demonstra a fúria, isso demonstra a raiva, isso demonstra o desejo da fera de pegar o predador. Então, as ameaças de Paulo eram ameaças terríveis. E os cristãos fugiam dele. Porque o próprio texto que nós lemos na leitura bíblica em classe nos mostra que ele consentiu na morte de Estevão, e ele não tinha piedade, porque ele fazia acreditando que era o que estava certo fazer, e quem se opunha a ele seria realmente exterminado. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto: porque Saulo perseguia os cristãos. Eu já disse isso aqui diversas vezes, mas nossos comentaristas colocam o seguinte: aqui, para Saulo, o anúncio de que um sacrificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas, e lembrem que ele era seguidor do judaísmo, então ele também aguardava o Messias prometido pelos profetas. Mas para ele, esse anúncio era um escândalo. Quem fosse suspenso no madeiro, de acordo com a lei, estava sob maldição divina. Aí vem a pergunta: como, pois? Mais à frente nós vamos estudar sobre a loucura do evangelho e vamos compreender isso. Mas vem a pergunta: como, pois, alguém suspenso no madeiro podia ser o Messias esperado, o Messias aguardado, não é? Então, nós vamos entender que, para Paulo, isso era um escândalo. Então, eu fiz aqui a seguinte observação, que perseguir os cristãos por causa de Cristo, para Paulo, era perseguir o próprio... Aliás, ele não entendia, mas era perseguir o próprio Cristo. No entanto, quando o Senhor encontra com Paulo no caminho, o Senhor pergunta para ele: Saulo, né? Saulo, por que me persegues? Saulo não estava perseguindo a Cristo, mas ele perseguia os cristãos. Então, perseguir os cristãos por causa de Cristo é como perseguir o próprio Cristo. Queridos, a Academia de Pregadores é a maior escola de teologia online, que está em mais de 48 países. Se você não conhece a plataforma, veja o nosso vídeo institucional. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores. Que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos.
Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Segundo ponto da nossa lição. A perseguição contra a igreja de Cristo. Primeiro parágrafo, contra os seguidores de Jesus. É claro que essa perseguição contra os seguidores de Jesus, foi o que eu acabei de dizer aqui, é persegui-los por causa do evangelho. O que nós precisamos entender, hoje eu vejo pessoas que elas provocam uma situação e aí são perseguidas por causa daquela situação que elas provocaram, estando erradas naquela situação. Ah, o camarada é um péssimo funcionário. Se ele é um péssimo funcionário e é crente, ele já está errado. Porque a Bíblia ensina a ser bons servos. Não é? A Bíblia ensina a trabalhar honestamente. A Bíblia ensina a ser digno do seu salário. Aí ele é um péssimo funcionário, aí o patrão começa a persegui-lo, que não é uma perseguição, né? Começa a puni-lo de alguma forma, e ele fala que está sendo perseguido por amor a Cristo. Não. O que é ser perseguido por amor a Cristo? Essa perseguição contra os seguidores de Jesus é uma perseguição que envolve a causa do Evangelho, a defesa da sua própria fé. Então, essa perseguição contra a igreja de Cristo é uma perseguição contra Cristo também. Segundo parágrafo, Saulo de Tarso e Estevão. Nós já vimos aqui nos textos que lemos que Saulo consentiu na morte de Estevão. Se por um lado Saulo era um erudito que chamava atenção devido à sua cultura greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do Espírito Santo para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O que nós percebemos aqui? Saulo era realmente um erudito, um doutor da lei, alguém que falava muito bem, que tinha uma oratória, uma retórica espetacular. Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade espiritual para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Então nós percebemos que quando Estevão começa a falar, eles acusam Estevão de estar blasfemando e apedrejam Estevão com consentimento de Paulo. Então homens como Saulo de Tarso eram homens que quando não podiam convencer pela persuasão, convenciam pela força, matavam, tiravam a vida, consentiam na morte, que foi o que aconteceu com Estevão. Então, se Saulo era erudito,
filosoficamente falando, culturalmente falando, Estevão era erudito pela ação de Deus na sua vida. Terceiro parágrafo desse segundo ponto. Uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós sabemos que existe hoje, sim, uma intolerância religiosa e política muito grande. Como eu disse, hoje nós somos, muitas vezes, privados de expressar a nossa fé. Porque a expressão da nossa fé se choca com a vontade de alguns ou de alguns grupos. Não é? Porém, a igreja, eu escrevi isso aqui, ó, a igreja não pode se acovardar, pois Deus ainda está no controle. Como igreja, nós não podemos nos acovardar. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E nós precisamos realmente de ter coragem, respeito, sem dúvida nenhuma. Coragem não é falta de respeito. Precisamos respeitar as pessoas, as decisões pessoais de cada indivíduo, mas, sobretudo, ter coragem para defender a nossa fé. Eu chamo isso de celebração da fé. Ninguém precisa defender Jesus. O nosso Cristo não precisa de defesa. Ele mesmo se defende, ele tem todo o poder nos céus e na terra, mas a nossa fé precisa ser celebrada e nós precisamos defender a nossa fé. Terceiro ponto, quando um sistema se volta contra a igreja. Primeiro parágrafo, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Como era essa perseguição? Saulo entendia, falamos disso aqui, ó, que praticar as barbáries para defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges. Ele entendia isso aqui. Era o que nós chamamos de intolerância religiosa. Intolerância. Intolerância. Uma intolerância religiosa. Ele não podia realmente persuadir os crentes a deixar de ser crentes, então ele matava, ele perseguia. Infelizmente, nós estamos sofrendo isso também na nossa nação. Uma intolerância religiosa. Pessoas que estão sendo rechaçadas. Não tem ninguém sendo morto. Mas nós estamos... de pouco a pouco, as pessoas vão chegando e tentando nos rechaçar, tirar realmente aquilo que a própria Constituição Federal nos fornece, nos garante. Artigo 5º da Constituição Federal nos garante a livre expressão religiosa. Vivemos num país livre e nós também somos livres para expressar a nossa fé. Segundo parágrafo do terceiro ponto, perseguição, tortura e método. Então, o nosso comentarista ele coloca aqui que parece um exagero afirmar que Paulo de Tarso torturava os primeiros cristãos. Mas é ele mesmo que fala, ele mesmo diz, ele perseguia, ele torturava e ele usava métodos terríveis para fazer com que as pessoas negassem a sua fé. É claro que hoje isso é de uma forma muito velada, mas se nós não tivermos cuidado, nós acabamos caindo na mesma seara. E o terceiro ponto da nossa lição, perseguição aos pentecostais. Quando o pentecostalismo chegou no Brasil, ele foi perseguido. Daniel Berg, Gunnar Wingre chegaram em 1910, iniciaram o trabalho do movimento pentecostal através da Assembleia de Deus em 1911, foram expulsos de algumas igrejas cristãs, igrejas cristãs evangélicas, que aqui já estavam. A gente não tem que ficar criando
um cisma, nenhuma celeuma com ninguém, mas eles foram expulsos da Igreja Batista. Os nossos irmãos batistas são uma bênção. Graças a Deus nós desfrutamos de comunhão hoje, mas no início da fé pentecostal foi assim. Eles foram perseguidos, expulsos de muitos lugares, mas o pentecostalismo cresceu. O pentecostalismo cresceu. E o que o comentarista nos propõe aqui é o seguinte, ó, ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou um alto preço. Ou seja, nós que cremos na fé pentecostal, entendemos que para chegar até aqui não foi fácil. Os nossos irmãos, os nossos fundadores, sofreram perseguições, mas glórias a Jesus que nós chegamos, glórias a Jesus que estamos aqui vivos, e cabe a nós que professamos a fé pentecostal valorizar isto, valorizar o que os nossos irmãos sofreram para que nós chegássemos até aqui. Por fim, na nossa conclusão, o nosso comentarista coloca o seguinte: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo, e por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatar a igreja. Como eu disse lá no início da nossa aula de hoje, eu tinha feito essa observação aqui. A igreja é o maior milagre de todos os tempos. Ela nasceu para dar certo e ela continuará viva, continuará subsistindo, continuará caminhando adiante. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Queridos, ao encerrar esta aula, eu gostaria que você pensasse no privilégio que eu e você temos de pertencer à igreja de Jesus, pertencer a um projeto divino, uma igreja que foi perseguida, uma igreja que foi maltratada, uma igreja que foi vilipendiada. Tentaram acabar com a igreja, mas a igreja está viva e permanecerá viva para sempre. Que o Senhor te abençoe, que a mão de Deus te conduza em tudo e te faça prosperar para a glória do nome do Senhor Jesus. Até domingo que vem, na nossa terceira aula, quando nós estudaremos sobre a conversão de Saulo de Tarso. Grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.